Graça e paz, minha irmã amada. Glória a Deus pela sua vida. Que bênção ter você aqui para entregar as primícias desse dia, as primícias desta semana ao nosso Pai. Glória a Deus por você estar aqui, né? Excelente dia, excelente semana que se aproxima aí. Aproxima não, já está aqui, né? É uma alegria ao meu coração te receber aqui no nosso devocional Mulheres Obedientes, né? E eu tenho certeza que isso alegra também o coração do nosso Pai. Então seja muito bem-vinda. Você é bem-vinda aqui. Glória a Deus por isso. Esta semana num tema novo, brechas emocionais. Nós não fizemos a arte, né? Minha mídia essa semana estava bem atarefada, estudando, mas amanhã, com certeza eu já vou divulgar a arte aqui para vocês. Mas o tema dessa semana é esse aí, ó, tá fixado. Brechas emocionais, isso mesmo. Vai ser mais uma semana daquela, onde o Senhor vai cuidar de nós de uma forma muito terapêutica, né? Eu falei, Senhor, mas outra semana, falando de emocional, o Espírito Santo falou meu coração. É o que o mundo precisa, minha filha. Ser tratado o seu emocional aos pés da cruz de Jesus. Ser tratado o seu emocional de uma forma que não, presta atenção, que não aflige os princípios, que não passa por cima dos mandamentos do Senhor. E ele falou ainda mais ao meu coração. Sabe por que as pessoas não estão sendo curadas? Sabe por que as pessoas não estão vivendo o melhor que elas têm para viver? Porque ao invés de buscar no Senhor a sua cura, a sua restauração, elas estão buscando em lugares, em pessoas e em comportamentos que vão contra aquilo que o Senhor desenhou para mim, para sua vida, né? Existem pessoas aí que, não estou nem dizendo aqui que são más profissionais, não é isso não, mas que não trabalham dentro dos princípios do Senhor, que não levam em consideração o nosso guia, o nosso manual, que é a palavra do Senhor. Por isso, essa semana nós vamos andar nesse tema aí. Nós vamos aprender, nós vamos olhar para dentro de nós, nós vamos pedir para que o Espírito Santo, né, venha com uma lupa na nossa vida e nos ajude a enxergar quais são as brechas emocionais que nós estamos deixando abertas, que nós estamos deixando vazias para que o inimigo das nossas almas entre, se aproveite disso, se aproveite das suas dores, se aproveite das suas fraquezas e exerça o seu ministério, que é matar, roubar e destruir. Então seja bem-vinda aqui. Você que está chegando aqui agora, eu me chamo Andréia Oliveira. Esse devocional existe há 3 anos para abençoar a sua vida e nós temos crescido muito, 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 muito em graça, em sabedoria, em direcionamento da parte do Senhor, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, porque esse devocional aqui fica gravado lá também para você marcar uma pessoa, para você assistir de novo, para você fazer as suas anotações e também ser abençoada, tá? Então se inscreva lá no meu canal do YouTube, deixa seu like, marca uma mulher que precisa ser abençoada, né? André, é só para mulher? Não, os homens também têm sido muito abençoados com o que o Senhor trata aqui. Então marca uma pessoa lá no nosso canal do YouTube. Até o meio-dia e pouquinho, fica salvo aqui no Instagram, mas depois vai lá pro YouTube e você pode assistir de novo e você pode abençoar a vida de uma pessoa, tá bom? Eu estava anotando aqui, ó, os temas que nós vamos tratar dentro desse tema central. Então, ó, olha aqui pra mim. Esta semana é uma semana que você vai poder convidar. Não é nem poder, você está intimada a mandar esse devocional para uma mulher. Andréia, por que mulher? Porque eu trabalho com mulheres, eu atendo mulheres, tá? E eu sei quanto esse tema que nós vamos tratar aqui, dentro desses subtemas aqui, ó, desses tópicos, digamos assim, aflige
a vida das mulheres. O quanto, presta atenção, vai ter mulheres que vão ser libertas nesses tópicos que eu vou trazer para você agora, que nós vamos tratar essa semana. Então, olha para mim. Andréia, eu não tenho dom de eu abrir uma live. Andréia, eu não gosto de falar em público. Andréia, eu não sei como ajudar, né? Eu conheço algumas pessoas que estão passando por essas demandas que você vai tratar essa semana, mas eu não sei como ajudar essas pessoas. Então, chegou o seu momento. Esta semana, dentro desse tema principal aí, ó, brechas emocionais, eu vou falar aqui sobre dependência dos outros. Eu vou falar aqui, presta atenção, dentro desse título aí, ó, brechas emocionais, que eu já vou te explicar o que que é. Eu vou tratar essa semana aqui com você de forma espiritual e terapêutica, dependência dos outros. Você é uma pessoa que identifica aí na sua vida, na sua história, que você é dependente do que o outro fala, do que o outro faz, ou do que o outro não fala e do que o outro não faz? Essa semana eu vou tratar com você. Vou tratar também sobre a brecha emocional da culpa. Eu me sinto culpada, eu culpo os outros. Essa semana. Eu vou tratar também sobre a brecha emocional da traição. Eu fui traída, eu traí, eu me senti traída. Eu vou tratar sobre a brecha emocional do medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa, Andréia. Na hora de tomar decisão, na hora de avançar. Vou tratar. E vou tratar também, se der tempo, sobre a brecha emocional do desprezo. Eita glória, né? Brechas emocionais, eu vou falar pra você sobre esses tópicos, tá? Então esteja aqui essa semana, não perca, convida outra pessoa, outra mulher para estar aqui conosco, que eu tenho certeza que lá na sexta-feira, quando nós fizermos a nossa oração, quando nós fecharmos a nossa semana, muita coisa aí dentro de você vai encontrar lugar. Você vai entender muitas coisas, muitos comportamentos, muitas situações repetitivas da sua vida que vêm ao longo dos anos se fazendo presente. Combinado? Posso contar com você que essa semana você vai convidar uma amiga? Você vai convidar a sua irmã? Você vai convidar, às vezes, aquela pessoa que trabalha com você? Você vai convidar aquela pessoa que você fala assim, ó, André, essa pessoa precisava estar aqui porque ela precisa ouvir isso. Posso contar com você para isso? Posso contar com você a maneira que você está sendo abençoada? Você pode abençoar outra pessoa? Posso contar? Então, tá bom. Brechas emocionais. É o que nós vamos falar essa semana. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, se você pudesse, porque nós vamos orar. Nós vamos orar. Hoje também é o nosso jejum. Você que está lá no grupo, você sabe que esse ano nós recebemos mais um direcionamento do Senhor, né? Nós jejuamos toda sexta-feira, certo? E esse ano nós também estamos jejuando até o meio-dia da segunda-feira. Como que é esse jejum, Andréia? Na segunda-feira, apenas água até meio-dia. Na sexta-feira, a gente fica até às 6 horas da tarde com água e com um cafezinho sem açúcar, né? Essa semana também eu vou abrir um jejum com duas amigas, né? Nós vamos jejuar sexta, sábado e domingo. Será um jejum assim, foi um jejum direcionado pelo Senhor, né? Que eu convidei essas amigas para me acompanhar. Então, sexta, sábado e domingo, estejam também orando aí por nós nesse jejum. É um jejum muito forte, é um jejum que o corpo sente muito, mas é um jejum onde eu já recebi, né? Eu já fiz ele uma vez, muitas respostas da parte do Senhor, né? Onde meu espírito ficou mais fortalecido. Então, nós vamos estar aí em jejum na sexta, no sábado e no domingo. Amém? Eu quero orar com você e por você. Então, se você puder, você fecha seus olhos. Eleva seus pensamentos agora ao seu Pai. Peça para Ele aí no íntimo do seu coração o que você deseja para esta semana.
e agradeça pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade que eu e você temos de respirar. Pai, é no nome grandioso e poderoso do teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, em favor da vida de todas as minhas irmãs que estão aqui presentes e que depois vão ouvir esse devocional em outro momento. Pai, eu te peço, cuida de nós. Sonda os nossos corações nesta manhã e arranca tudo aquilo que está em desacordo com a tua palavra. Pai, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu zelo, nós precisamos do teu cuidado, nós precisamos do teu carinho, do teu colo. Pai, nos ajude, nos direcione, nos orienta. Mostra para nós essa semana quais são as brechas emocionais que nós precisamos tapar, que nós precisamos fechar, para que nós possamos de fato viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Pai, eu elevo nesse momento os meus pensamentos cativos a ti e a mais ninguém. E te peço, Pai, envia seus anjos para nos direcionar, para nos cuidar, para guerrear ao nosso favor, para destronar todas as setas, os dardos inflamados que o inimigo das nossas almas tem lançado contra a nossa mente, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça, do juízo e cuida de nós. Cuida de nós nesse momento. Cuida de nós nessa semana. Nos ajude a identificar tudo aquilo que precisa ser sarado em nós. Tudo aquilo que precisa ser levado aos pés da cruz de Jesus nesta manhã, nesta semana. Nos ajude de uma forma bem incisiva a identificar quais são as brechas emocionais que ainda estão na nossa vida e que têm nos impedido de ir além. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora todo espírito maligno, todo espírito de morte, de destruição, de enfermidade que possam estar na nossa casa, no nosso corpo, na nossa família, na nossa mente, pelo poder que há no nome de Jesus. Batam em retirada agora, em nome de Jesus. E que nós possamos aqui nesta semana identificar o que em nós precisa ser sarado, curado, ressignificado. Pelo poder que há no nome de Jesus é que eu oro na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui presentes. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Glória a Deus. Brechas emocionais. Teve uma semana que eu falei sobre brechas espirituais, cativeiros espirituais. Lembra? Tá tudo gravado lá no meu canal do YouTube. Se você não assistiu, eu te direciono a assistir, porque são conteúdos assim esclarecedores. E essa semana o Senhor me levou a esse tema, brechas emocionais. Então eu te falei, quando eu falei de brechas espirituais, o que são brechas? São espaços vazios, são aberturas, são oportunidades que nós, de forma consciente ou inconsciente, abrimos na nossa vida. Andréia, por onde eu começo a identificar? Por onde eu começo a ter entendimento se na minha vida existe essas brechas emocionais? Calma. Essa semana nós vamos ter um tempo aí, nós vamos, não falo perder, mas nós vamos ganhar um tempo, né? Tendo esse entendimento, tendo essa clareza. Porque, minhas irmãs, meus irmãos, presta atenção, brechas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, quando eu não consigo identificá-las a título de tampar, a título de resolver, elas se tornam para nossas vidas verdadeiras
prisões silenciosas. Então são demandas, são assuntos que por mais desafiadores que sejam, que por mais difícil que seja, nós temos que falar. Nós temos que pegar, a nossa caneta, o nosso papel, o nosso caderninho e ir anotando. E nós vamos ter, presta atenção, nessa semana, nós vamos ter que ter coragem. Nós vamos ter que ter humildade. E nós vamos ter que ter entendimento daquilo que eu preciso olhar para dentro de mim e trazer à tona. Não é fácil. É muito difícil você olhar para a sua vida e identificar que existem lacunas abertas aí na sua história, às vezes até na história da sua família, questões que você viu, que você está sofrendo, que a sua mãe sofreu, que a sua avó sofreu. Meu Deus, isso é muito forte. E que eu preciso me levantar e que eu preciso me posicionar para fechar essas brechas, para derrubar alguns muros e para reconstruir alguns outros. Existem pessoas que hoje chegam até mim e eu falo assim, o que eu posso te ajudar? A pessoa fala assim, Andréia, tá acontecendo isso na minha vida. Eu estou com um problema financeiro assim. André, eu estou com um problema de relacionamento assim. Mas também, né, Andréia, eu tava olhando a minha vida, eu tava olhando a minha história. E sabe, a minha mãe foi assim. É normal na minha família. Sabe, a minha avó foi assim. É normal. Eu acho assim que comigo não vai ser diferente. Que a minha família, ela tem um histórico dessas questões. Então tá tudo bem, não tá? Aí o que eu tenho que fazer? Presta atenção. Eu tenho que levar esta mulher. O meu público é mais mulheres, tá, gente? Por isso que eu sempre falo aqui no feminino, porque eu atendo muitas mulheres. Então eu vejo muitas demandas desses atendimentos. E elas acham que é normal. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar essas mulheres a terem entendimento que aquilo que elas estão vivendo não é normal. Não é porque a mãe viveu, não é porque a avó viveu, não é porque ela vem de uma sequência de erros familiares, uma sequência de tragédias familiares, que isso é algo que ela tem que repetir. Ei, olha pra mim, brechas emocionais são espaços que estão vazios, são aberturas que eu e você permitimos na nossa vida de maneira consciente ou inconsciente que Satanás, o inimigo das nossas almas, aproveita e entra para agir contra nós. Não existe espaços que vão ficar vazios. Espaços, eles são preenchidos ou pelo lado bom ou pelo lado ruim. E eu quero que essa semana você pegue o seu caderno, você pegue a sua caneta e você comece a anotar. Muitas coisas vão fazer sentido no campo emocional, no campo das emoções, aí na sua vida, aí na sua história, a partir de hoje. Então eu quero que você comece a anotar aí, agora, quais são os padrões emocionais, familiares que você vem repetindo da sua família. Meu Deus. Quais são os padrões familiares, padrões emocionais que você vem repetindo da sua família? André, eu não entendi, presta atenção. A minha avó é depressiva, a minha mãe é depressiva, eu sou depressiva e eu já estou vendo características de depressão nos meus filhos. Eu te citei um exemplo. A minha avó era medrosa, a minha bisavó morria de medo. André, eu não sei, mas às vezes você escuta as histórias. A minha mãe
tinha muito medo e eu sou uma pessoa medrosa. A minha mãe se sentia desprezada, a minha avó também. Eu me sinto e já vejo pontos que identificam que na minha família, nos meus filhos tem. A minha avó, a minha bisavó, a minha mãe, eu somos dependentes dos outros e eu já identifico que a minha filha ou o meu filho está moldando um padrão na vida dele que leva a isso. Gente, vai ser muito forte essa semana. Agora segura essa. A minha avó, a minha bisavó, a minha mãe foi traída. Eu fui traída. Ou a minha mãe, a minha bisavó traiu. Eu traí. E agora eu vejo esse padrão se repetindo ou apontando indícios na vida dos meus filhos. Olha o que eu ouço. Andréia, minha avó separou. Minha mãe separou do meu pai, sabe? Eu sou filha de um casamento em que o pai e a mãe se separaram. E Andréia, eu estou prestes a me divorciar. Existe um padrão, presta atenção, existe um padrão que molda os nossos comportamentos. Existe um padrão que nós carregamos lá da época da bisa, da avó, da mãe, da nossa mãe. E que, eu preciso, me atentar e me perguntar, será que eu não estou repetindo um padrão emocional da minha família? Existem muitos outros padrões, mas essa semana eu vou tratar com você nesses tópicos que eu te falei. Dependência do outro, culpa, traição, medo e, se der tempo, eu vou falar sobre o desprezo. Quais desses tópicos aqui você identifica como um padrão na sua avó, na sua mãe, na sua vida e às vezes na vida dos teus filhos? Ou pode ser ao contrário. Andréia, eu por crescer nesse ambiente, eu por ver essas questões, eu me levantei, eu me posicionei, eu me arrependi, eu pedi perdão ao Senhor, eu tratei de uma forma emocional e hoje a minha vida é diferente. E porque a minha vida, a minha história é diferente, eu vejo que a vida e a história dos meus filhos serão diferentes. É muito forte. E quando eu e você, nós não temos esse entendimento, quando eu e você olhamos para aquelas situações que vem se repetindo, falando assim, é normal. Ah, também, né, André? A minha família é assim. Gente, me deu até calor. A minha família é assim. Por que eu vou ser diferente? Sabe por que você vai ser diferente? Olha pra mim. Porque Deus não te fez pra viver de qualquer jeito. Porque você não foi criada pra ser lixo emocional de outras pessoas e pra jogar os seus lixos emocionais nos outros também. Se você ainda não identificou esse padrão essa semana, em nome de Jesus, você vai identificar e você vai buscar ajuda e você vai ter entendimento aqui, Você vai falar, André, eu nunca tinha ouvido sobre isso. Presta atenção. Eu vou contar pra você um pouquinho aqui da minha história essa semana. E você vai ver que isso existe quando eu e você não identificamos as brechas emocionais. Nós temos forte tendência a repetir. Forte tendência a replicar tudo aquilo que foi nos ensinado. E agora, André, e agora que você vai se levantar, que você vai tomar sobre você a sua vida e vai falar, aqui não, vai acabar aqui em mim. A minha avó se separou, a minha mãe se separou e eu tô prestes a me separar. Existe um padrão, existe uma brecha que precisa ser fechada. Guarda essa frase, os espaços não ficam vazios, eles são sempre preenchidos. Ou eles são preenchidos por Deus, quando as nossas emoções são saradas, quando as nossas emoções são identificadas, ou eles são preenchidos pelo inimigo das nossas almas, quando eu
estou com dureza no meu coração, quando eu me recuso a aprender a lição que já vem lá da época da minha avó. E quando eu acho que é normal. Ei, olha pra mim. Não normalize coisas que não são normais. Não aceite, não engula coisas que o Senhor não quer pra você. Existe um padrão emocional na sua família. Existe um padrão que vem passando de geração por geração. E porque vocês não têm esse entendimento, você vem, é normal. Ah, eu vou viver assim mesmo, o que que tem? Não aceite. Se levante, se posicione, lute, reconstrua o que precisa ser reconstruído de uma forma diferente, mas derrube os muros de resistência, de dor, de tristeza, de angústia, de frustração que vem se repetindo na sua vida. Quais são os padrões emocionais da sua família? Quais são? Na sua família todo mundo trai? Ou é traído? Na sua família todo mundo carrega culpa? É uma culpa que passa de geração em geração? Na sua família tem pessoas que são dependentes um do outro, que só vai se o outro for, que, nossa, meu Deus do céu, se o outro falar para mim que eu tô feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo, acaba com o meu dia. Quais são os padrões emocionais na sua família? Anota aí. É nesses padrões emocionais, é nessas brechas emocionais que o inimigo vai atuar. O inimigo, ele joga aonde dói em você. O inimigo, ele tenta todo o tempo lançar setas, lançar dados na nossa mente para fazer entender assim, escuta aqui, você nasceu numa família onde todos são assim, assim, assim. E por que você acha que você vai ser diferente? Você nasceu numa família de pobre, 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 de marré, marré, marré. Mas por que você tem que ser diferente? É isso que ele fica lançando aí. Peraí, você nasceu numa família de alcoólatra. Tem um padrão de alcoolismo na sua bebida. Você que vai ser diferente? Não, você também vai ser alcoólatra. Sua família toda vai ser alcoólatra também. Escuta, e esse padrão não é quebrado. E essas brechas não são fechadas enquanto você não ter entendimento e não se levantar em favor da sua casa, da sua família e principalmente, olha pra mim, em favor da sua vida. Em favor da sua vida. Quais são as emoções que mais ganham espaço na sua família? É a raiva? É o medo? É o ódio? É a falta de perdão? É a vingança? Qual emoção predomina, tem predominado na sua família? Andréia, mas eu não sei o que se passou lá com a minha tataravó, com a minha bisavó, com a minha avó. A partir de hoje, você, de uma maneira muito sutil, você vai começar a investigar. Investiga. Você vai achar. Eu investiguei. Uma vez, minhas irmãs, eu fui para um seminário e eu falei assim, gente, eu tenho que chegar nesse seminário com o maior número de informações possíveis a respeito da minha vida. Aí eu tenho uma tia que ela é meio que a mãe da família inteira. E eu fui lá na minha tia, eu catei um papelzinho e ó, falei assim pra ela assim, eu preciso saber na minha família, na nossa família, quais são os padrões espirituais da nossa família. Alguns eu sabia. Uma família de idólatras, uma família de veneração de imagens, uma família de... Não vou nem entrar nesse mérito. De alcoólatras. O que mais que tinha na minha família? Um padrão, presta atenção, gente. Um padrão de suicídio muito grande na minha família. Que vinha, ó, desde lá do bisavô, do vô, dos tios. Olha pra você ver. Aí eu fui anotando. Espiritualmente, isso. E emocionalmente? Aí, emocionalmente, ó, a minha família tem um padrão de pessoas diabéticas. Ai, André, mas isso é físico. Tem um cunho emocional também, tá?
Na minha família tinha pessoas que não conversavam umas com as outras, falta de perdão. E aí eu fui anotando, e eu fui buscando, e eu fui trazendo um alto índice de depressão, de crise de ansiedade, de solidão, de pessoas solteiras. Eu fui anotando. E quando eu fui anotando, fazendo isso que eu estou propondo para você fazer, hoje nós estamos falando de cunho emocional. Andréia, a minha família, todos da minha família tiveram depressão. Andréia, existe isso? Existe. Eu recebo isso em consultório, em atendimento. A avó depressiva, a mãe depressiva, a filha depressiva e a mãe agora, no caso minha paciente, já está vendo traços de depressão na filha de 12 anos. Isso é um padrão, essa é uma brecha emocional que já vem, de muito tempo, e porque a pessoa acha que é normal, deixa rolar. Quais são os padrões emocionais da sua família que você identifica que estão de forma muito forte na sua vida e que você observa que também está alcançando a sua geração? Você vai anotar. Não tem como você resolver algo, não tem como você começar a trabalhar algo se antes você não identificar. Então, anota aí, brechas emocionais são espaços vazios, são aberturas, são oportunidades emocionais que eu deixo ali, vazios. Acabei de falar para você que não existe espaço vazio, que ou ele está sendo preenchido por Deus ou pelo inimigo das nossas almas. Então, são espaços vazios, entre aspas, que eu deixo para que aquela situação se repita e traga para mim um dano emocional. Vocês estão entendendo? Você precisa ter esse entendimento. Você precisa começar a buscar na sua história quais são esses padrões. Olha essa história aqui interessante. Andréia, na minha família, existe um caso de esquizofrenia. Vocês sabem, né, o que é esquizofrenia? Que leva à loucura. Andréia, na minha família, a pessoa até falou, Andréia, não é brincadeira. Eu conto, às vezes as pessoas riem, mas é verdade. A fulana, que é minha tia, tem esse caso. A irmã da minha mãe. A irmã da Bisa. Aí ela foi. E eu, Andréia, sinto agora os meus pensamentos acelerados demais, né? Ansiedade demais. Parece que eu não tenho controle do que eu tô pensando. Até minha cabeça fica quente. Detalhe. E esse caso que eu tô te contando, né? Ela fez exame, minha mãe fez exame, não tem nada físico. O que pode caracterizar algo emocional e espiritual. Se fez exame, se foi no médico, né? Fez todos os tipos de exame. O que eu sempre falo. Olha pra mim, gente, o que eu sempre falo para as minhas clientes. Foi no médico? Ah, não fui. Falei, vai no médico. Pode ser uma disfunção, pode ser uma questão hormonal. Vai, faça todos os exames, se preciso for, todo o tratamento. Andréia, não resolveu. Procurou um terapeuta? Começou a fazer terapia? Porque pode sim emocional. Olha pra mim, essa semana eu falei sobre isso, a semana passada. Ter uma vida espiritual não isenta você de cuidar das suas emoções. Ah, porque eu vou no culto, porque, né, eu jejuo, eu oro. Ótimo, top, tem que ser assim mesmo. Mas o seu espiritual, a sua vida espiritual não vai isentar você de ter um cuidado emocional. Gente, presta atenção, não vamos espiritualizar tudo. Nem tudo é espiritual. Mas nem tudo também é só físico e emocional. Então nós precisamos nos alertar para isso.
situações que são espirituais. E como que eu trato? De forma espiritual. Existem armas espirituais para situações espirituais. Mas existem remédios físicos para doenças físicas e existem remédios emocionais para demandas emocionais. Já faz tempo, você já está cansada de ouvir isso. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E nós precisamos estar atento a tudo isso. Quais são as brechas emocionais, que é o tema dessa semana, que estão abertos desde o tempo da bisavó na minha família? Quais são as brechas espirituais que estão sendo abertas desde a época lá do vovô, do bisa, da época da minha mãe, da minha família? E que estão me alcançando? E quais são as brechas físicas que eu venho deixando? Ou que os meus antepassados, meu pai, minha mãe, né, a vovó, vem deixando, que também vem atingindo a minha geração? Tudo que eu estou passando agora tem um histórico. Quando nós vamos no médico, presta atenção. Uma vez eu estava com uns nódulos no seio. E aí eu fui procurar um médico, né? Eu falei, meu Deus, deixa eu ver o que está acontecendo. Procurei 2 médicos, um em Fernandópolis, um em Rio Preto. Os 2 me pediu biópsia, né? Minha mãe na época assustou muito. Que isso? Né? Eu falei, mãe, calma. Isso aí é uma forma deles investigarem. Fiz as 2 biópsias, tanto do médico de Fernandópolis quanto do médico de São José do Rio Preto, né? Graças a Deus não deu nada, né? Deu um cisto sebáceo aí, que o médico me falou, Andréia, várias mulheres têm, né? Tem que olhar, tem que acompanhar, mas não é nada tão sério. E a primeira coisa que ele me perguntou quando ele me examinava, ele falou, tem algum caso de câncer de mama na família? Eu falei, não, doutor, não que eu me lembre, não tem. Por que eles fazem essa pergunta, gente? Porque se tiver, a pessoa tem uma predisposição a ter também. É uma predisposição. Por isso que quando a gente vai no médico, ele sempre pergunta, né? Tem alguém diabético na família? Tem alguém com pressão alta na família? Porque isso já traz um histórico para esse primeiro momento investigativo. E isso também é nas nossas emoções. Isso também é o que nós, que cuidamos de pessoa emocionalmente, também trazemos. Quando esta moça me trouxe essa questão, né, de esquizofrenia, eu fui puxando o histórico desta família. Quem na sua família é? Desde quando isso aconteceu? Lembra quando aquele pai foi levar o filho para que Jesus o libertasse de um demônio? Vocês lembram? Aquele menino que tá escrito assim, ó, que o demônio ora lançava ele no fogo, ora lançava ele na água, lembra? O que Jesus perguntou para o pai? Desde quando isso acontece? O pai, desde a infância. Então existe um quadro, existe uma história, existe um comportamento que vem se repetindo desde a época X da nossa vida, desde a época X da história da nossa família, que precisa ser levado em consideração. Mas que muitas vezes nós não olhamos. Ou olhamos e falamos assim, é assim mesmo. Ai, é normal. Existem pessoas morrendo porque estão normalizando o que não é normal. Existem pessoas morrendo porque estão deixando o inimigo das nossas almas levarem uma vida inteira por não ter entendimento disso que eu tô te trazendo aqui, disso que eu vou te trazer aqui essa semana. Quais brechas estão abertas na minha família? Quais brechas emocionais estão abertas na minha vida? Eu preciso, de uma maneira muito clara e objetiva, ter esse entendimento. Eu preciso começar a investigar a minha história. Por que eu sinto o que eu sinto?
Qual que é a raiz de tudo isso? Às vezes você tá aí, ó, com episódios frequentes de ansiedade, de um nó na garganta, de o coração disparando, de dor de cabeça que não passa. Isso são apontamentos para algo que está lá nas raízes. Lembra que eu sempre uso esse exemplo da febre, né? A febre é boa ou ruim? Muitos falam, é ruim. Gente, a febre é boa. Você sabe por quê? Porque a febre, ela é um indicador de que algo está acontecendo, que está lá escondido, de uma infecção, de algo mais profundo. Então, o corpo traz a febre para ligar um alerta. Ei, tem algo que está acontecendo lá nas raízes que precisa ser investigado. Aí a febre aponta para uma infecção de garganta, para algo maior que, se a febre não vem, ia ficar camuflada. Então, ei, olha aqui, volta aqui para esse tema, brechas emocionais. O que a sua ansiedade está querendo te dizer? O que essa culpa está querendo te dizer? Esse medo, ele comunica o que com você? Essa dependência que você tem do outro, e nós vamos aprender isso tudo aqui essa semana, tá? Hoje eu só tô dando assim uma abertura. A partir de amanhã, presta atenção, a partir de amanhã é o primeiro tópico que eu vou tratar com você. Dependência dos outros. O primeirinho, dependência dos outros. Vai ser forte, viu? O que isso comunica com os outros? Quais eram os padrões, presta atenção, quais eram os padrões de relacionamento da minha família? Você já se perguntou isso? De que forma minha mãe se relacionava? Eu fui nascida, criada, concebida dentro de um relacionamento que seguia os padrões impostos por Jesus? André, isso não tem nada a ver. Olha pra mim, isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Isso gera uma comunicação. Tanto no seu emocional quanto no seu espiritual. André, eu não sei. Então você vai procurar saber. E se explica, gente. Presta atenção. Coloca amor nas minhas palavras. E se explica grandes partes, grandes comportamentos nossos. E se explica grandes crises que às vezes você pode estar tendo. Isso aponta para questões que, de repente, por não entender, a gente quer colocar debaixo do tapete. As pessoas não falam disso. Mas, é tempo de falar. Quanto mais mulher curada, melhor. E eu fiz esse compromisso com Deus há um tempo atrás, há uns 12 anos atrás, quando eu estava em cima de uma cama. Quando o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me tirar dessa crise emocional que eu estou vivendo, dessa falta de entendimento emocional comigo mesma, por onde eu passar, aquelas que desejarem, eu vou ajudar. Então começa a identificar quais são os padrões. Quais são os padrões que você tem na sua família, emocionais, que você vem repetindo. Eu te falei do grupo terapêutico, né? Nós vamos ter o nosso grupo terapêutico, gente. Eu só tô organizando uma data, tá? Pra gente começar. Quem tiver no grupo terapêutico, eu vou falar sobre heranças hereditárias. Muitos falam maldições hereditárias, mas você vai entender sobre isso. E você vai ter um mapeamento que você vai poder mapear da sua família. Vai ser muito forte. Eu vou falar sobre heranças lá no pilar espiritual e vou te trazer um mapeamento. Um mapeamento sobre isso.
vai ser assim, ó, extraordinário. Então nós precisamos ter esse entendimento. Você precisa entender que não é normal. Todo mundo da minha família separa. Todo mundo da minha família, os primeiros filhos morrem. Existe isso, tá? Existe uma história assim. Os filhos da família, todos os primeiros filhos, todos os primogênitos morriam. Ah, na minha família todo mundo é depressivo. Ai, todo mundo trai todo mundo é solteiro, todo mundo casa e separa. Não é normal. Isso tem que parar em você. Vocês entenderam? Fez sentido aí? Essa semana nós vamos caminhar nessa vertente. Amanhã, dependência dos outros. Amanhã nós vamos tratar sobre isso, pra gente começar aqui. Amém? Abra sua Bíblia pra mim em... Ai, gente, parece que eu... Isso, achei. 1 Pedro, capítulo 5. Lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Olha o que a palavra do Senhor nos fala hoje. Fortíssimo, fortíssimo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz assim: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Ei, o que eu quero dizer com isso aqui? O que está dizendo aqui? Que eu e você, nós precisamos estar alertas e vigilantes, que todas essas brechas emocionais que eu falei aqui, elas precisam estar fechadas. Não pode ter nenhuma, presta atenção, não pode ter nenhuma abertura na sua vida. Não pode existir nenhuma abertura na sua armadura. Porque Satanás, ele vai se aproveitar disso. Aonde tiver uma brecha, aonde tiver uma situação mal resolvida, ele vai se aproveitar disso. Gente, vocês estão entendendo? Como tá tudo ali muito ligado? Então você precisa ter esse entendimento. Que ele aloja, ele mora, ele fica nos lugares da sua vida que estão escondidos. Aquelas situações que estão no escuro. Aquelas situações que você não quer contar pra ninguém. Que você não quer resolver. É lá que ele fica. Se você é uma dependente emocional das outras pessoas, se você é uma pessoa que vive sobre culpa, se você é uma pessoa que vive traindo ou sendo traída, se você é uma pessoa que é muito medrosa, sente medo de tudo, se você é uma pessoa que fica alimentando desprezo, isso que não é resolvido, é aqui que ele vai agir. Se nós não temos entendimento de que são essas brechas emocionais, do que elas podem causar na nossa vida, na história da nossa família, isso aqui vai passando. E as gerações vão olhando e falando assim: ah, é normal. Minha mãe era assim. Minha avó era assim. Comigo também é assim. Comigo não vai ser diferente. Olha pra mim. Com você pode ser sim diferente. Você pode sim reescrever uma nova história a partir de você, a partir desta semana, quando você tiver entendimento de quais são as brechas emocionais que vêm desde a época da vovó, desde a época lá da minha mãe, e que eu venho repetindo. A tarefa para esta semana, para amanhã, se possível, você vai anotar, você vai identificar, você vai conversar com alguém, com uma tia, com a sua mãe, com muito zelo, viu, gente? E você vai se observar. Observa aí nas festas de família, puxa aí na sua memória.
Quais são os padrões emocionais que você identificou? E anota. Vai fazer muito sentido. Sexta-feira nós vamos orar por essa causa. Nós vamos apresentar aos pés da cruz de Jesus. Amém? Não perca então essa semana. Convide mais outra pessoa, né? Convide mais outra mulher para estar conosco aqui. Será um tempo muito, muito precioso. Um tempo de libertação e cura. Amém? Eu te vejo amanhã, às 6h57 da manhã, pra gente avançar nesse tema brechas emocionais. Um tema bom, né, gente? Um tema muito forte para esse tempo. Quem vai estar comigo aqui? Quem vai trazer mais uma pessoa? Coloca aí, eu vou. Amanhã a gente volta. Em nome de Jesus. Esse devocional vai ficar salvo lá no YouTube. Você vai enviar para uma pessoa, você vai marcar uma pessoa lá e você vai se inscrever no canal, tá bom? Nós já estamos com mais de 500 pessoas inscritas lá e não é é da Andréia não, é pro reino de Deus ele alcançar mais outras pessoas. A partir do momento em que eu fui curada emocionalmente, olha para mim, a partir do momento em que eu fui curada emocionalmente, muitas coisas na minha vida começaram a achar os seus lugares. Amanhã eu te espero. Nós vamos falar sobre dependência dos outros. Você é uma dependente emocional? Já foi? Amanhã a gente vai saber. Beijo seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe.